Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vem Pra Mesa. Aqui o papo é leve, mas o propósito é eterno. Eu sou a Thaís. Eu sou a Lô. E vocês estão... Se vocês caíram de paraquedas, né? Não se esquece de começar a seguir, se inscrever no nosso canal, né? Não é seguir, é se inscrever no canal, compartilhar, fazer um comentário, mandar pra um amigo e nos seguir lá no Instagram, que é @vempramesapod. Isso aí. E o que nós vamos falar hoje, Lô? Hoje a gente tá com muitos assuntos. Não, quando a pessoa vê nós assim grudadinha, o que é? O que tem? É que a gente tem? O que tem? Tem convidados! Sim. Quem que é a convidada de hoje? Nossa convidada de hoje é ela, irmã da Maeli. É a Zaine Lorenzini. Isso aí. Mãe do Theo, esposa do Bruno, terapeuta... Eu não consigo falar esse nome. Vai deixar que eu falo, então. Ela é terapeuta cognitiva comportamental e ela se define como peregrina e filha de Deus. Zaine. O que é peregrina? Gente, calma. Assim, é tipo a bomba. E aí, calma, primeiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada, a gente que agradece você de poder vir aqui, compartilhar o que o Senhor tem ministrado no seu coração e abençoar muitas pessoas com aquilo que você tem sido abençoada. Amém. Amém. Mas então, eu fiquei bem curiosa aqui, é porque quase ninguém se define como peregrina, né? Você sabe que lá em Minas Gerais, quando a pessoa é mal arrumada, a gente chama até vestido igual um peregrino. Sério isso? Essa é nova? Não sabia. Ah lá, igualzinho peregrino andando. Não sabia. Mas então, conta aí pra gente, por que essa definição? Cara, interessante que você falou. Eu não sabia dessa visão, tipo, que tinham lugares que falavam que o peregrino é tipo, ó lá, um peregrino, tipo um andarilho, né? Não, mal vestido, né? Mal vestido. Tipo assim, porque acho que a gente junta muito com a questão de... É porque, sabe, Carmelito, que né, entrega tudo pra Deus e vive só com aquela roupinha, né? Então a gente fala lá, tá igual um peregrino. Interessante. Não, e assim, é um termo diferente, né? Uhum. E por que eu me defino como peregrino? É mais no sentido da palavra mesmo, né? Que peregrino é aquela pessoa que tá aqui, que tá num lugar de passagem, como se fosse um estrangeiro, né? Ela tá naquele lugar, mas ela não é daquele lugar. Uhum. E eu me vejo muito assim, né? A gente sabe que a gente tem uma morada, que é a morada eterna, a morada celestial. E a gente tá aqui nesse mundo de passagem. Por isso que eu digo peregrina. Porque eu tô aqui, mas eu não sou daqui. Sabe o que eu achei que ela ia falar? Eu achei que ela ia falar assim, não, que eu sou peregrina, que eu sou do Brasil, mas eu vim morar nos Estados Unidos. Não. Nesse caso, ela é imigrante. Estrangeira, né? Estrangeira. Não, e na minha bio do Instagram, eu realmente coloquei lá, estrangeira, só que eu coloquei, né? Eu pertenço ao reino eterno, meu lugar é ao lado de Jesus. Nossa, que não é o reino daqui, né? Nossa, o meu só tá escrito filha de Deus. Ótimo, peregrina também. Os filhos de Deus são peregrinos. Mas, Zaine, conta um pouquinho pra gente como é que é essa experiência. Desde quando você se define como peregrina? Como é que foi que você entendeu que você não é daqui, que você pertence ao céu? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu sou irmã da Maeli, né? Gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Uma vez, a Lô falou pra mim, nós não tinha nem... muitos anos atrás. A Lô falou assim, minha irmã está vindo morar aqui. E aí eu falei assim, nossa, a irmã da Lô está vindo morar aqui. Aí o que eu fiz? A Lô apareceu com uma foto com uma pessoa que é a cara dela. Eu falei, a irmã da Lô. Mostrei pro Rossini, mostrei pra minha cunhada, pra minha sogra. Olha aqui, a irmã da Lô chegou. Aí a Lô abriu o salão dela, né? Estéticas. Aí... tá lá uma foto dela com a irmã dela loira, que vocês conhecem, que tava aqui, né, no nosso primeiro e segundo episódio, sim. A Jax apareceu aqui com a gente, né? E aí eu fiquei revoltadíssima. Eu falei, a Lô tem 2 irmãs aqui, ela falou que minha irmã tá vendo. Conheço Maeli. Aí Maeli fala assim pra mim, não, que eu sou irmã da Zaine. Aí eu falei, mas a Zaine não era irmã da Lô? Como é que a Maeli Como é que a Maeli pode ser irmã da Zaine enquanto a Maeli é prima da Lô? Eu fiquei muito... Eu falei assim, tá errado isso. Porque às vezes olha que louca. A Maeli tá se confundindo. Ela é irmã da Jax.
Ela é irmã da Jax. Mas não, eu sempre achei que a sua irmã que veio morar aqui era a Zaine. Minha vida foi essa. Eu fui enganada por 1 ano e meio. A minha família toda acha que a irmã da Lohane é a Zaine. Bom, morena igual, né? Eu tipo, falei, parece até a cara da Lohane. Eu falei, meu Deus do céu, não aceito, Faz não sentido. aceito. Não, somos primas. É, Tá, a irmã mas da Maia, criada que é junto, loira, quase dos irmã olhos mesmo. coloridos. É uma coisa louca essa família. Mas então, conta aí pra gente como é que foi que o Senhor te encontrou, ou como que você encontrou Jesus. Eu te conheço, né? Mas conta pras pessoas que não te conhecem. Conta pra mim, eu não te conheço. Meus pais são cristãos, né? Minha mãe, meu pai, eles sempre foram evangélicos, cristãos evangélicos, então eu nasci num lar cristão. E desde sempre, assim, ia na igreja com eles, conhecia a palavra, ouvia a palavra. Nunca tive aquela fase rebelde, tipo, desviou e tudo mais. Não passei por esse período, assim, de, saí da igreja, me desviei do caminho e tal. Mas eu tive um período de encontro de verdade, né? Que eu acho que todo cristão, por mais que ele nasça num berço evangélico, tem um período que é o período que te marca, que é o período que realmente é aquele divisor de águas, né, na vida. É quando você vai decidir, assim, qual é o rumo que você vai tomar com Deus, né? Isso aí, se você vai escolher realmente ficar com ele ou não. E aí, eu cresci na igreja, sempre gostei muito de ler a palavra, ler a Bíblia, aprender de Deus. Sempre tive temor, então eu tinha temor a Deus. Só que faltava algo no sentido dessa revelação plena, né, de fé. E eu lembro que um período, assim, de mais ou menos uns 18 ou 20 anos de idade, mais ou menos nesse período eu lembro que eu tava fazendo faculdade nesse período, né, do curso de psicologia. E eu entrei num período, tipo, de uma crise, assim, uma crise... Vamos falar uma crise existencial? Eu acho que todo mundo passa, sabe? Todo jovem, assim, passa por essa fase de decisão. Só que era um período que eu ficava bem... Eu acho que era um leve início de estado depressivo, sabe? Muita tristeza, abatimento, ao mesmo tempo uma angústia, uma insegurança em relação à vida. Nada muito agudo, só que aquilo me tirou do meu estado normal, né? Quem eu era antes. E nesse período, assim, que eu tive essas crises, eu comecei, assim, a questionar Deus sobre algumas coisas. E foi um período que eu fiquei um pouco abalada, assim, na minha fé. E era justamente esse período que você tá falando. Era um período que eu tinha que decidir. Realmente, talvez eu tava ali num período que eu poderia até, por um tempo, sair dos caminhos, sabe? Da fé. E eu lembro como veio esse momento de tristeza junto, por Deus já saber, provavelmente, que o meu coração ele já estava ali inseguro, ou abalado, ou vulnerável a alguma coisa que podia acontecer e me separar dele, nesse sentido de mais uma vida longe de Deus, né? Foi um período que me veio junto esse sentimento de tristeza, de abatimento. E eu lembro que teve um dia, eu sempre acordava assim, sempre muito empolgada pro meu cafezinho, né? Sempre, pela manhã. E aí eu acordei sem vontade, sabe, de tomar café, sem vontade de levantar da cama, e aquilo me incomodou muito. Aí eu lembro que eu chorei bastante nesse dia, e foi um dia que ali eu falo que foi o início desse divisor de águas, que eu realmente peguei ali a Bíblia e fui orar. E eu lembro que até o texto, assim, que veio pra mim, que era o texto que era quando Jesus falava, conversando com os discípulos, né? E os discípulos pediam a Deus que a fé dele, que Jesus aumentasse a fé deles, né? Acrescentasse fé pra eles. E eu lembro que eu li aquilo e aquilo veio muito forte no meu coração. E eu falei, gente, é possível, então, pedir por mais fé. Não que eu não soubesse, porque tinham versículos tipo, a fé é um dom de Deus, né? A fé vem de Deus. Que às vezes a gente acha que a fé... não, eu tenho pouca fé, eu tenho muita fé. Então, como se fosse um movimento que eu tivesse que fazer para ter mais fé. Então, ler que os discípulos pediram para Jesus dar a eles mais fé, saltou muito aos meus olhos, assim, naquela hora. E eu lembro que eu peguei aquele texto, aquele versículo, e eu comecei a orar sobre aquilo. Eu lembro que eu chorava. Ficava, Jesus, eu preciso de mais fé, me dá fé, é isso que eu preciso. E eu tenho certeza que era um movimento, assim, de Deus, sabe? Do Espírito no meu coração, para realmente ele fazer o que ele precisava fazer. E eu lembro que eu só clamava por fé. Eu não sabia nem o que falar, nem o que orar direito. E eu só falava, eu preciso de fé, eu preciso de fé, eu preciso de fé. Você tinha quantos anos nessa época? Acho que uns 18. Ok.
uns 18. Tava na facul, né, já. Bem na faculdade. Ainda faculdade de psicologia, né? A gente sabe isso. que não era como hoje, né? Eu acho que hoje a gente tem muita influência, né, ideológica, mas ainda assim, naquele tempo, tinha toda uma questão também, né? É difícil. É verdade. A minha também foi bem difícil, que eu fiz biologia, né? Imagina. Então chega uma hora que, né, você... como é que fala? Você que é crente, você é meio que... Testada, né? Entendi. E era um período que eu já namorava com o Bruno também, né? E aí eu lembro que aí Deus já começou ali, eu sinto que eu já mudou algo dentro de mim, sabe? E ali foi uma busca intensa. Aí eu lembro que eu comecei a ler muito a Bíblia. E tudo fazia muito mais sentido do que antes. É como se meus olhos tivessem sido abertos mesmo, sabe? A palavra se revelava de forma diferente. Os versículos pareciam saltar, tipo, uma coisa mais profunda. E aí, eu lembro que nesse período, teve uma noite que eu passei a noite inteira, tipo, orando e lendo a Bíblia. E eu comia a Bíblia. E era uma coisa, e isso me fortalecia. Então, eu comecei a fazer muito isso. E teve nesse período, assim, nessa noite, né, que eu li muito, que eu fiquei a madrugada orando e lendo, era como se eu sentisse um impulso dentro de mim, de que Jesus revelando para mim mesmo sobre a eternidade, sobre como esse mundo é passageiro, existe um lugar que tá esperando aqueles que creem. A gente sabe de tudo isso, eu já sabia. Existe uma eternidade. O mundo aqui, a gente tá vivendo de forma passageira, eu já sabia. Só que eu tive uma revelação, assim, realmente diferente no meu coração, um impulso. E naquela noite, era como se Jesus estivesse me convidando. A palavra, ela tava viva, sabe? Um impulso dentro de mim, me convidando a realmente entrar nesse lugar, descobrir esse lugar de eternidade com Cristo, de vida verdadeira. E eu lembro que eu tive essa revelação, sabe? De eternidade, que existe uma cidade física, que a gente fala, né? As ruas de ouro. E eu sei que existem diferenças teológicas, mas é comum e é assim, de acordo com todas as linhas teológicas, que existe um lugar preparado, né? Esse lugar é físico. Independente do tempo em que isso vai acontecer. A gente sabe que a gente vai pra algum lugar, né? Um lugar tem. A gente espera que a gente vai pra um lugar onde Deus está. Com certeza. De preferência, sim. E aí eu lembro que no outro dia, é como se eu tivesse que levantar e falar para as pessoas. Eu precisava despertar as pessoas. E esse ímpeto era muito forte no meu coração. Tipo, e eu ficava, gente, mas vão achar que eu sou louca. Tipo, imagina ela pelas ruas do Espírito Santo falando, Jesus tá voltando! Cara, mas era isso. Era esse ímpeto. E eu falei, gente, vão me achar louca. E eu falei, Deus, mas é isso? E como que é? Então, é o ímpeto que vem porque você tem um encontro, mas você não sabe lidar, né? E eu não sabia lidar. No outro dia, quando eu acordei, eu não sabia o que eu ia fazer. Mas a fé, e era uma fé... Nessa noite, era como se eu tivesse que entregar alguma coisa. E o preço era tipo esse, você precisa morrer pra você entregar tudo. E agora você vai viver pra mim, pro meu reino. Pra anunciar mesmo que eu vou voltar e que a eternidade é real e que ela tá chegando, de forma física, né? E aí eu lembro que no outro dia eu acordei, me arrumei. E a primeira pessoa que eu vi foi meu pai. E aí meu pai tava vindo da cozinha e eu ia pro trabalho. E aí, enquanto eu tava me arrumando, na verdade, ele falou, Zaine, antes de você ir, vamos dar uma caminhada? Porque direto a gente caminhava, né? E aí eu virei pra ele e falei bem assim, pai... gente, que louca, quando eu penso agora. Pai, não tem mais tempo. Aí ele, como assim? Você tá atrasada demais? Eu, não, Jesus tá voltando. O pai, assim, que orgulho, mas tá doidinha, né? O que aconteceu? Tipo, desse jeito. Mas, assim, eu sei que foi um trabalhar de Deus, foi um ímpeto que veio, uma certeza muito grande. E aí, meu pai ficou super preocupado, né, aquele dia. Aí ele falou assim, minha filha, as coisas têm que ter equilíbrio. Pai, mas Jesus tá voltando, a gente tem que avisar as pessoas estão brincando, aquela coisa toda. E aí, meu pai, não, meu filho, eu sei, amém, vai dar tudo certo. A Zaina é isso aqui, ó, é isso aqui de virar aquele doidinho do centro que fica gritando. E aí eu lembro que nesse momento, assim, eu falei com meu pai, me veio uma palavra, assim, né, sabe? Eu lembrei de versículos, eu falei, pai, a gente não pode, a gente tem que se lembrar da onde que a gente caiu quando a gente deixou o primeiro amor. A fé, a essência de quando você foi resgatado. O que foi revelado? Foi revelado que Jesus é real.
que existe um lugar preparado. Então, a gente tem que retornar para esse lugar. Uhum. E foi isso que eu falei. E aí, fui trabalhar. E aí, Foi trabalhar já com roteirinho na bolsa. Chegar lá, eu vou falar. Todo mundo. Já estava atrasada. Não, mas aí, vida que segue normal, tá? Eu quietinha, silêncio. E aí, meu pai depois conversou comigo. Eles, eu fiquei realmente preocupado. Mas eu fui orar, dobrei meu joelho, fui orar. E realmente, assim, caiu uma palavra pra mim. Eu, lendo a Bíblia, né, na manhã, na verdade, lendo normal, orei por você. E abri o texto justamente que você me disse, que é a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Então, eu senti que era o trabalhar de Deus na sua vida. Deus estava te despertando para trazer você para essa realidade. E claro que depois tudo se encaixou. A gente vai encontrando a medida, né? A gente tá aqui na Terra, gente. Temos que pisar no chão, né? Mas vamos pra eternidade, com toda certeza. Amém. É o que eu tô guardando, hein, Jesus? Ô, Zaine, eu sei, né, e você também compartilhou aqui, você já nasceu num lar cristão, então acredito que nada do que você leu ou a prática que você teve, né, de leitura bíblica e tudo, não foi nada diferente do que você já fazia, né, de escola bíblica dominical. Tipo assim, não era uma revelação, digamos assim, não era uma prática nova que você estava fazendo, né, era algo que você já fazia normalmente. Mas aí, especificamente, né, nesse ponto que você está compartilhando, foi um momento, uma fase que você viveu e essa palavra te tocou de uma forma diferente, né? O Senhor te despertou de uma forma diferente. Eu queria saber como que foi pra você, depois desse momento, como que ficou a sua vida prática mesmo, assim, da palavra, sua vida prática como cristã, de fé também, como que isso foi depois? Então, eu lembro exatamente até nesse dia, né? Porque, assim, eu senti na época que realmente foi um divisor de águas e os meus olhos, tipo assim, abriram em relação à eternidade. E a partir disso, dessa fé, né, genuína nisso, o que eu senti, por exemplo, nesse dia que eu entrei no ônibus, por exemplo, eu lembro que eu olhava para as pessoas e eu sentia algo que eu não sentia antes. Que era realmente um amor por aquelas pessoas. E eu olhava no rosto, olhava o olho, é como se eu sentisse de forma diferente. Eu sentia compaixão, e é como se eu visse as pessoas ali tristes, aprisionadas, sabe? Algumas pessoas realmente, assim, exaustas, sobrecarregadas. E me vinha um amor muito grande pelas pessoas. E eu sei que não era de mim, era algo que Deus estava colocando, sabe? E é um amor que leva justamente a gente ter empatia, a gente querer apresentar Jesus para alguém. Então, eu acho que é um ímpeto que Deus traz, um mover de Deus, para que a gente compartilhe as boas novas, né? Compartilhe o evangelho. Tenha essa ousadia, né? De falar sobre isso. E nessa questão, igual você comentou, da prática, era aquilo que eu comentei, né? Antes eu sabia das escrituras, eu já entendia, eu compreendia, eu frequentava igreja. Só que tudo ficava meio que no campo do conhecimento. Eu temia Deus, mas é como se eu não tivesse um esforço ou uma vontade de viver aquilo de forma prática no dia a dia. E muitas vezes eu vejo que eu entro, às vezes, numa linha tênue hoje, quando a gente vai vivendo a vida, a gente está distraído, ou vivendo no automático, a gente fica tão apegado às coisas que a gente acaba perdendo essa pureza, né? De realmente querer praticar aquilo que a gente conhece. E a gente vive no automático, vai se distraindo com tudo e não coloca em prática a palavra que a gente aprende, que a gente sabe que é o certo, né, de fazer. E existem várias passagens bíblicas, quando a gente pensa, a todo momento Jesus traz isso, né, puxa a gente para a prática. A gente não deve conhecer a Bíblia só por conhecer, é a prática que é aquilo que vai trazer graça, virtude, poder, né? Verdade. Porque o conhecimento por si só, ele não é capaz de transformar. Não é. Jesus falou, né? Um homem que constrói uma casa sobre areia, né? É aquele que pratica, que escuta, mas não coloca em prática. Mas aquele que constrói sobre a rocha é aquele que ouve e pratica. E feliz é o homem que, né, pratica a palavra, que exerce aquilo que ele escuta, que faz aquilo que ele ouve. Aquela passagem dos 2 filhos também, né? Um filho, o pai vem e fala, vai lá cuidar da minha vinha. E ele fala, não quero ir não.
Mas aí ele depois foi. Uhum. O outro filho falou, não, pode deixar que eu vou. E o pai, não né, foi. feliz, né? Nossa, que outro desobediente, esse aqui, tô feliz que ele falou que vai. Mas não foi. Não foi. E aí Jesus pergunta, qual que fez a minha vontade? Aquele que obedeceu, aquele que fez. Então não adianta, às vezes, a gente tá falando, a gente conhecer, se a gente não subjuga a nossa natureza naquilo que a gente tá ouvindo, né? Uhum. Naquilo que Deus tá falando conosco. E eu vejo que, por exemplo, na nossa vida existem fases. E Deus vai trabalhando, vai aperfeiçoando várias coisas de forma diferentes, em tempos diferentes, né? Hoje, por exemplo, eu vejo, Deus tá trabalhando tal coisa na minha vida. Uhum. Mas eu olho pra trás, eu vejo várias caixinhas que eu fechei, que foram coisas que Deus trabalhou. É como se eu fosse passando na fase do Mário, sabe? Que fechei, passei indo. de fase. Em algum momento essa caixa pode ser aberta de novo, porque vai vir uma situação diferente que eu vou precisar. Fui aprovada mesmo? Ou não? Vai vir um teste, né? O teste vai Lá chegar. que eu pensei que eu fechei, fui aprovada ou não fui? Então é o aperfeiçoamento de Deus em nós. São coisas que a gente vai colocando em prática. E eu vejo assim, quando a pessoa, ela acaba pela ignorância, ou no sentido de não ter fé suficiente, ficar tudo no campo do conhecimento, a pessoa se enxerga de forma errada. Ela acha que ela é perfeita, ela acha que não tem nada para mudar, né? E a palavra até diz, né? Quem acha que não peca, que nunca peca, é mentiroso. Não tá se vendo, né? Não tá vendo realmente ali as mazelas. É como se quanto mais a gente se aproxima de Jesus, a gente tá nesse momento de intimidade com Deus, é uma lanterna que vem, sabe? E uma areazinha que Deus mostra, assim, escura e que você precisa trabalhar. Então, a gente tá aqui sendo aperfeiçoado. Não existe perfeição enquanto a gente está aqui, né? A gente está sendo aperfeiçoado para chegar à estatura de Cristo. Assim, eu não sei se daria pra você responder no sentido psicológico, né, assim. Mas por que você acha, assim, que às vezes a gente sabe o que precisa ser feito, porque a gente é conhecedor da palavra, né, mas a gente não consegue colocar em prática? Romanos 7. Eita. Ela dá, né? Ela dá o... Ela dá na nossa cara a Bíblia. Ela dá... tipo assim, eu vou te dar uma resposta. Romanos 7. Você pega lá, você lê. Romanos 7. E aí que é muito legal. Porque o conhecimento, ele te faz entender o que é certo e o que é errado. O conhecimento te fala... A gente sabe o que é certo e errado. A igreja, todas as pessoas sabem o que é certo e errado fazer. Né? Sim. Legal. O que eu devo fazer? Eu devo servir as pessoas. E em vários momentos eu sou egoísta. Eu não sirvo. E eu quero ser servida. Em vários momentos eu tô cansada. Tá olhando pra mim, mulher. Será? E aí vem os gatilhos. Não, eu mereço. Não, eu trabalhei muito. Não, deixa fulano fazer. Por que, né? E a gente vem com o nosso crivo de justiça, se justificando pra não fazer aquilo que a gente sabe que deve fazer. E Romanos 7 fala isso. Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que está dentro de mim, que eu não quero, é esse que eu faço. Maldito homem que sou, quem me livrará desse corpo? E a questão é que a gente, de vez em quando, a gente usa esse versículo como desculpa, né? É tipo assim, eu tô fazendo mal, por quê? Porque Paulo falou. Entendeu? Já tava lá mesmo. E nessa guerra, é isso que o Espírito Santo, que eu sinto que ele quer. Porque a partir do momento que eu vejo que eu quero e não consigo, ponto, eu tenho um ponto de quebrantamento. Eu tenho que conversar com Deus. Porque Deus quer que eu dobre o joelho, não pra falar, ai Deus, minha casa, meu carro, minhas contas, minha bills. Ai, pai, eu tô tentando ser assim, não consigo. Me ajuda, Espírito Santo. Nossa, gente, eu tenho orado desse jeito e ultimamente tá sendo difícil. E aí vem Romanos 8 com a solução. Toma ali outra. Toma outra. Biblada. Cadê minha Bíblia? Traz aí minha Bíblia. O que tem Romanos 8? O que tem Romanos 8? O que tem Romanos 8? Minha filha. Aquilo que era impossível pro homem fazer. Na lei de Deus se cumpre em Cristo Jesus. Para aqueles que andam em espírito. O que é andar em espírito? Comunhão com o Pai. A gente colabora com ele. Ele mostra, Zaine, você não tá sendo hospitaleira. Zaine, tá vendo como que você é egoísta? E eu tô, eu ignoro essa parte, vamos para outra que isso aqui me soa estranho. Quer saber? Eu acho que as pessoas não são obrigadas a receber pessoas na casa dela. Sabe? Quem quer, chama quem quer. Não, eu tô falando, Zaine, que isso justifica para não ser hospitaleira. É só a gente marcar e se encontrar num café. Eu ainda trabalho um na casa do outro. Nossa, a Zaine, ela tá acabando. Ela tá acabando comigo. Ela tá me destruindo em cada frase que ela tá falando. Eu tô assim, misericórdia, Senhor. Senhor. A fazer isso com a gente? Misericórdia. Eu não quero mais. Não traz mais ninguém. O meu crivo de justiça de quantos anos? 4 anos atrás, mais ou menos, né?
Eu vou contar, tá, Mai? Vou contar. Maiele, Mai, vem aqui na minha casa, então vem. Ah, tô indo. Aí chega a Maiele lá com uma amiga dela. Ô, Maélia, aí também convidado não convida, minha filha. No horário do almoço, ela tá falando aqui, ó. Eu acho que era o horário do almoço, não lembro. No horário do almoço ainda. Ô, minha filha, convidado não convida. E ela trouxe o esposo da menina também. Nossa, então, sem me avisar. Não foi só, amiga, foi Não, um esposo junto. Eu tô imaginando ela, tipo assim, ô, galera, minha irmã me chamou pra almoçar lá na Bora? casa. Let's go. Bora todo mundo. Sem me avisar, e quando eu abro a porta, eu vejo já os seres. Não acredito, Você já né, fechou a fez isso cara, comigo. né? Ai, meu crivo de justiça, falta de respeito. Que falta de respeito, não me avisou. Eu puxava ela Aqui. num canto. Aqui, o nosso crivo de justiça, eu nunca faria isso com Olha. ninguém. Nossa, Meu cara, eu crivo sou de desse justiça. jeito. Eu sou desse jeito. Por que tá fazendo isso comigo? Eu não faria isso. Nunca faria. Faria pior, às vezes. Ai, cara de paisagem, não entra, vamos comer, nananana. Beleza, passou, né? Falsidade. E depois, poxa, Maiele, você não me falou nada, que falta de respeito. Eu falei, abri. Ela, nossa, Zaine, nada a ver. Se você levasse uma amiga sua pra minha casa, eu ia ficar muito feliz. Eu ia achar muito legal, eu ia sentir que você tá à vontade, que você tem liberdade. O crivo de justiça de quem? Dela. Esse é o crivo. Essa é a forma que ela percebe, que ela vê. Maeli, eu tô do lado da sua irmã. Se você aparece lá em casa com mais 5 cabeças, vocês não entram. Ela ainda foi simpática, que ela falou, entra. Eu ia falar, eu chamei a Maeli. Volta todo mundo. Depois dessa pedrada aí. Maeli, credo. Que bom, né, que você não levou. Mas por que ela fez isso? Qual é o ponto? Porque se fizessem isso com ela ia achar tranquilo. Isso pra ela não é um problema. Pra mim era. Então, o nosso crivo de justiça faz a gente julgar o outro, faz a gente não ter empatia, faz a gente falar mal, faz a gente arrumar intriga, faz um monte de coisa. Uhum. Aí, quando a gente... Eu tô dando um exemplo prático, mas quando a gente... Porque prática, é isso que eu tô falando. Peraí, só um minuto. Volta aqui pra mim. Amigos da Maeli. Agora a Thaís agarrou nisso, né? A Zaine, nesse momento, pede uma desculpa pra vocês. Meu Deus do céu. Só não revelar nomes. Eles assistem? Mas com certeza vai lembrar do climão. Do climão. Poxa, a Zaine não queria me receber. Ai, gente, sorry, agora eu sou outra pessoa, tá? Sou outra pessoa nesse sentido. Não faz mais isso não, gata. Coisa estranha. Ok. Não, mas... Aí falando disso, né? Que quando a gente pega algo e leva pra Deus, e cara, por que não? Né? A nossa casa... A minha casa é minha mesmo? Né? A palavra fala. Aí você vem os versículos. O que a palavra fala? Sejam hospitaleiros, né? Hospedem pessoas na sua casa. Muitos, sem saber, hospedaram anjos. Estrangeiros, peregrinos, quem tá passando, quem não tem onde dormir. Aí você fica assim, tá, mas o meu crivo é outro. E na minha cabeça, eu tô certa. Sabe? Então a gente não se submete, a gente nunca vai orar sobre isso se eu acho que tá errado. Aí quando vem o conhecimento do que é certo, do que a palavra diz, o que a gente faz? Dobra o joelho, ai Deus, me ajuda com isso. E aí entra, aí você não consegue, Romanos 7. Porque a gente não consegue por a gente mesmo. Mas quando a gente pede ajuda, auxílio, e a gente insiste naquilo, Deus, muda isso, eu sou egoísta nisso, me ajuda assim. E aí vem Romanos 8. A gente colabora com o Espírito, né? Corabora com a gente que também. é Deus na gente, Jesus dentro de nós, transformando a gente nele. Então, não, você vai passar. E como que, aí se a gente pede, é uma porta que você abre. E Deus faz mesmo. Ele vai colocar pessoas, ele vai colocar situações, ele vai trazer isso pra tratar. Ai, a cabeça chega até a ficar... E o mais legal, sabe o que é? Que ele muda o coração. Que a gente passa a ter prazer, passa a gostar daquilo que antes você não gostava. E ele trabalha, né? Não, você tava falando uma coisa e eu fiquei pensando aqui. Eu falei, né, é engraçado que quando a gente compra casa, quando a gente entra na... Né, muda de casa, vai pra uma casa nova, a gente mete a mãozona lá, passa óleo e fala, Senhor, essa casa é sua. Mas a gente não recebe ninguém. A gente não recebe ninguém. Então, assim, a casa não é de Deus. Porque se a gente tá falando, quem entrar nessa casa, Senhor, que seja abençoado, ninguém tá entrando. Ninguém tá entrando. Então, assim, você falou e eu tô aqui pensando, falei, nossa, a oração que eu fiz pra entrar na minha casa, ninguém entrou lá. Ninguém entrou lá. Ninguém tá sendo abençoado. Jesus tá lá, minha filha, eu tô querendo abençoar, mas você não tá trazendo gente aqui pra dentro. Ô, Zaine, deixa eu te perguntar, qual que é o maior desafio da gente
como é que fala? De viver o processo em acreditar, em viver o que a gente tá acreditando, no caso, né? Uhum. Eu acho que é insistir, persistir, né? Porque, assim, quando a gente quer agradar a Deus, a gente vai tentar obedecer. Quando a gente tenta obedecer e não consegue, que é a grande guerra, né? Uhum. O que a gente faz? Ou a gente desiste, ou a gente deixa pra lá, aí a gente acaba estagnando, não é aperfeiçoado naquilo, aí tem coisas que são agarradas, a gente não flui, sente que Deus tá longe, Deus não me ouve. Então, eu acho que o maior desafio é persistir naquilo que Deus já falou. Uhum. Porque se eu não focar naquilo e não passar essa fase que Deus quer que eu passe, ele não vai me passar pra próxima. Não que ele não vai escutar, mas às vezes a gente tem a sensação que Deus tá longe, porque tem momentos que ele realmente fica em silêncio, são processos, mas muitas vezes é porque a gente não fez o que ele já pediu e que ele tá falando no nosso coração, né? né? Uhum. Então é isso aí. E também as distrações, eu penso, por que às vezes a gente não busca mais? Por que a gente não tem fome? Né? Porque pra buscar Deus, pra orar, pra você se ajoelhar, pra buscar, tem que gostar, tem que ter prazer. Uhum. Porque se fizer por obrigação, você não vai conseguir sustentar. E como que eu tenho essa fome? Como que eu vou ter esse prazer? Uhum. Né? Se às vezes não vem. Uhum. E eu ouvi uma coisa esses dias, foi muito interessante, acho que resume bem. Era uma menina que ela gostava muito de comida japonesa. E ela foi num rodízio de carne, de churrasco. E ela não sabia que lá tinha comida japonesa também. Ficava numa parte separada. E ela, na carne, né? Na hora de ir embora, ela viu a parte de comida japonesa. Aí ela olhou pro marido dela, não acredito! Aí ele falou, nossa, e agora eu tô sem vontade nenhuma de comer. E nisso ela falou que Deus falou com ela. Uhum. Você tá se enchendo, ou seja, ela gostava muito mais da comida japonesa do que a carne. Uhum. Mas como ela já tinha se enchido de outra coisa, ela não teve fome pra comer a comida japonesa. E às vezes acontece isso com a gente. A gente tava todo momento se distraindo, e se preocupando com coisas, se alimentando de Reels, celular, Instagram, série, filme, vida, distrações. Como que eu vou ter fome de Deus se eu tô cheia de dopamina? Me deixando me alimentar a pura dopamina o tempo inteiro. Não vou ter fome. Uau. A gente tem que tirar as distrações, né, pra sentir, senão... Não Queridos amigos, foca aqui em mim. Ó, eu levo surra o tempo todo, então tô batendo também. Foca aqui em mim. Essa foi boa. Eu apoio, mas vocês apoiam também. Eu também bato. Foca aqui em mim. Muito bom. Apaga o aplicativo da Shein. Apaga o aplicativo da Temu. Nós já falamos sobre isso no último episódio. Ela só tá aqui confirmando. Mas realmente é verdade. A gente acaba se perdendo muito em coisas... Muito, igual você falou, fast food, né? Um hamburguinho é bom, né? Mas não é saudável, né, pro nosso corpo. Não mantém a gente... Não mantém, como é que fala? Não sustenta, não dá sustento, né? Isso. Com relação às influências, assim, porque a gente é cercado por pessoas, a gente é influenciado por muita coisa. Eu não sei se encaixa bem com a questão de distração, mas você pode ser influenciado a se distanciar de Deus ou viver uma vida que não condiz com aquilo que você conhece da palavra. E aí, como é que funciona isso? Então, complicado, né? Assim, tem lugares e pessoas que às vezes a gente não escolhe. Você tá no ambiente de trabalho, você fica ali 8 horas por dia, o que você vai fazer? Não tem, você não pode escolher com quem você vai trabalhar, né? Mas na maioria não vou falar maioria, porque é como se colocasse muita gente, mas eu quero acreditar que uma mínima parte acaba se influenciando pelo ambiente. Então, tipo assim, é um agente 007. A pessoa nem sabe que é crente, entendeu? Tá ali, ó, escondidinho, né? Deixa influenciar, isso, de influenciar outros. Quando a pessoa faz uma piadinha assim, que eu já sei que vai pra um lado, eu falo, eu sou crente. Então, tem essa questão também, né? Que pessoas que escolhem, ou para não ter um conflito pessoal também, né? De achar que não tá sendo inserido naquele grupo e tudo mais, acaba se comportando, a influência influenciou, sabe? E aí, como que mantém isso, assim, de você... Tem até uma relação bem interessante sobre termômetro e termostato, né? O termômetro é aquele que ele vai junto com o ambiente, já o termostato, ele define
Ele define. Então, muitas vezes tem muitos cristãos que acabam sendo como o termômetro, né? Eles vão no fluxo. Se aqui as pessoas falam assim, vou falar também. Se aqui as pessoas falam assim, é assim que eu vou ser, então. E aí, quando você se define ali, você coloca como alguém que define o ambiente, você é aquilo dali na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola e por aí vai. Mas com relação a... eu sei também que pode passar por uma questão de... talvez de uma fraqueza, né? Uhum. Mas aí, como que você definiria? Eu vejo como maturidade em Cristo. Igual, por exemplo, igual eu falo de mim, Zaine, antes dessa experiência, né? Eu provavelmente era uma camaleão, né? Tipo, tô no meio dos meus colegas, tá. Alguns não sabem que eu sou crente e tal, não faço nada de errado, mas também não me coloco. Mas também não falo o meu pensamento, também não me exponho, sou tipo, tô escondidinha, 007. Sabe? Tem a luz, eu tenho temor, mas sou 007. Então, mas eu acho que a certeza de fé, quando você tá buscando, quando você tem, você não consegue. É igual... Aí não tem como lembrar de texto bíblico, gente. Vem na hora. Ó, Jesus falando... Né? Pode dar. Quem pega uma lamparina, uma candeia e coloca debaixo de uma mesa. É lugar de uma lamparina, uma candeia ficar debaixo de uma mesa, escondida? Não, antes coloca num lugar de destaque. Não pra ser famoso, não pra ser relevante. Mas por quê? As pessoas precisam ver o brilho. A luz. Então, se tem algo dentro de você que é verdadeiro, que é honesto e que é o próprio Jesus, isso tem que vir à tona. E quando a gente tá com ele, a gente busca, parece que você não consegue conter. E eu acho que esse ímpeto da experiência foi justamente isso, né? Pra me mostrar. Eu tive uma experiência muito forte, mas é como se fosse Deus me chamando, Zaine. É no ímpeto, depois você vai entrar no equilíbrio, mas em toda oportunidade você precisa falar. E não é nem não precisa, não é mais obrigação. O amor que você tem pelas pessoas de saber que existe uma eternidade, existe um lugar de perdição. Você fala, cara, eu quero levar todo mundo comigo. Eu quero que as pessoas me acompanhem. E eu acho que quando você chega nesse ponto aí da maturidade, eu até postei um vídeo hoje mais cedo de um pastor americano falando, né? Quando você descobre quem você é em Deus, não importa o que as pessoas vão falar com você, como as pessoas vão te tratar, se as pessoas vão te abandonar, não importa, você é aquilo ali. É como se você fosse constante naquilo e eu sou assim, fique comigo se quiser, se não quiser, um beijo, abraço, estou com Deus. Entendeu? Tipo assim, então eu acho que quando você... Pra mim é muito difícil ainda, tem algumas áreas que eu ainda tenho que ir, ainda mais quando é familiar. Acho que é mais difícil quando é na família, porque quando você... Por exemplo, você se impõe no trabalho, entre amigos. Inclusive, quando você fica crente, você só anda com crente, né? Não é tão legal. Mas assim, que não é legal também, porque acaba que você fica ali naquele grupinho e... Você não influencia ninguém, né? Então, assim, mas eu acho que é mais difícil quando você tem muitas coisas acontecendo nas duas, tipo assim, eu sou casada, então eu tenho a família da parte da mãe do meu marido, a família da parte do pai do meu marido, eu tenho a minha família, a família da parte do meu pai, então é aquela coisa assim, você fica, o que tá acontecendo? Eu não quero. Não vou mais participar, e daqui a pouco o Espírito Santo fala, mas você tem que participar, ué. Por que você não vai, né? Então, assim, eu acho que é muito, você acaba pisando um pouco em ovos até você conseguir... Como é que fala? Aprumar, né? Aprumar. Não, e a sabedoria também, porque às vezes, tipo assim, às vezes você não quer tanto contato que você sente, às vezes, não, depois eu tô igual a questão da influência. Mas, igual Paulo fala também, né? Eu me fiz de louco pra ver se ganhava os loucos, me fiz de sábio, me fiz de loucos pra ver se eu ganhava alguns. Então, estratégia. Eu não tô sendo influenciada ou ficando escondida. Mas por amor àquelas pessoas, eu vou ser menos chata. Às vezes o que eu falaria com minha irmã que tem a mesma fé que eu na lata, eu não vou falar com eles. Você tem que ter sabedoria. Mas vai chegar um momento que eles vão te perguntar, eles vão questionar. Thaís, e isso? Você tá ali vivendo normal, você tá comendo, tá conversando sobre outras coisas. Tá, você, né? A gente vive normal, conversa normal, não precisa trazer. Gente, crente é normal. Nós somos pessoas normais, não existe ET, né? Sabe? Aí, quando te perguntarem, você joga na lata. Isso aí. Entendeu? Aproveitar oportunidades. Minha filha, eu tenho uma parte da família que quebra coisa, cadeiradas. E quando vierem pra discutir, tipo assim, mas por que crente? Mas por que não sei o que lá? Infelizmente tem muitos assim mesmo, verdade. Tem muitos assim. Nossa, a Thaís é diferente, né? Ela não tá batendo tudo de frente. Porque assim diz o Senhor, meu irmão. Aquelas, né?
Já bota a cara, assim diz o Senhor. Né? Você não vai pro céu. Imagina, no meio do almoço de família, ninguém aqui vai pro céu, só eu. Mas, Zaine, deixa eu te perguntar. Qual a dica que você pode dar pra gente conseguir permanecer, se manter conectado àquilo que a gente acredita, né? No caso, a Deus. Ele. Eu acho que são as coisas que vocês já sabem responder, sabe? Oração, leitura da palavra, jejum, comunhão verdadeira, né? Sincera, não é? Senhor, como que é? Excelentíssimo Excelentíssimo Senhor, Deus de Isaac, Abraão, Jacó. Me coloca na sua presença nesse momento. Mas pode, mas eu acho que pode, porque tem gente que se sente, como é que fala? Honrando a Deus, okay, né? Mas a sinceridade, rasgar o coração. Às vezes a gente fica escondendo coisa da gente mesmo, né? A gente tem vergonha de revelar pra gente, coisa que a gente percebe, finge que não percebe. Com Deus não adianta, tem que rasgar o coração. É que só pensar sobre as mazelas parece que é mais confortável do que você falar, porque quando você fala, você se ouve, né? E aí ouvir... E aí você tem que tomar ouvir aquilo, então. Né? E aí é como... Cara... É você falando pra você mesmo. E aí, é isso. Você tem que tomar uma atitude. Isso. É como se agora eu sei, enquanto tá, como diz a Zaine, como a Zaine falou no início, enquanto tá só aqui, ó, no campo das minhas ideias, a gente acha eu ainda não bem. conheço isso. Tá só aqui, não, algo da minha cabeça. Mas quando eu falo, eu me escuto. E aí eu preciso, de fato, tomar uma atitude de mudança. Eu vou ter que pegar um versículo. Vou ter que pegar. Vai lá, manda ver. Isso. Esse eu não tenho pra falar certinho. Esse ela não gravou, gente. Ó, 1 Coríntios 4, 5. Né? Tem um contexto ali, mas o 4, 5 fala. Portanto, não julguem nada antes do tempo. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções de cada coração. Então, cada um receberá de Deus a sua recompensa. Ou seja, ele vai revelar a intenção de cada coração. A gente acha que pode esconder alguma coisa da gente mesmo ou de Deus. Nada, Deus sabe de todas as coisas, até aquilo que a gente nem percebe ainda. Talvez um dia a gente perceba. Né? Também tem o texto que fala, né? Hoje nós conhecemos a Deus, é como se a gente visse por um espelho, mas então saberemos como dele somos conhecidos. Porque ele nos conhece e a gente vai saber como Deus nos vê. Nossa. É como se fosse um telão. E tudo aquilo que a gente pensa no mais íntimo da nossa intenção verdadeira e genuína vai ser colocado diante dos nossos olhos. Eu falei que tinha telão. Eu sinto até vergonha. Eu falei que tinha telão, lembra? Não, gente, telão, eu tô falando figurativo. Sacanagem. É no sentido de que o versículo que o texto fala, né? Que Deus vai revelar as intenções do coração, aquilo que tá mais oculto. Então não tem pra onde fugir. Tem que rasgar o coração pra Deus. O quanto antes. E falar, Deus, eu me envergonho de estar falando isso. Me envergonho, mas... E tem coisa que eu já falei pra Deus... Que eu falava assim, Deus, e eu ainda acho que eu tô certa. Não concordo. E é só o Espírito para me convencer, porque a palavra também fala, o Espírito virá, que é Jesus, e convencerá um homem do pecado, da justiça e do juízo. Então só Deus tem... Eu posso falar com você, Lô, milhares de vezes, e você não aceitar. Você não enxergar, não concordo, por causa disso e disso. Eu não tenho poder para te convencer de nada. Agora o Espírito Santo te convence. E a gente precisa pegar essa dica. Qual dica? Rasgar o coração para Deus e não esconder nada. Ainda falar como Davi. Senhor Deus, olha para mim, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mal que talvez eu não conheça, não perceba, né? E me guia pelo caminho eterno. Gente, ela é a própria briba, né? A própria. Ela já vem... Eu vou levar a Zaine agora nos lugares. Vai falar uma coisa... Peraí, deixa eu buscar um versículo, Zaine. É aquele lugar assim. O pastor, abre a Bíblia em tal lugar, Zaine. Não, e a custo de muito choro, muito sofrimento, muito tapa na cara. Hoje eu não consigo, quando eu tô lendo a Bíblia e vem alguma coisa que eu levanto a sobrancelha assim, ó. E eu falava, vou só passar, Deus, isso aqui agora não concordo muito. E eu tenho minhas justificativas, quando é o Espírito Santo tocando, né? E aí eu já tenho o segredo, eu já sei que essa é a dica que eu tenho que voltar e ficar ali. E eu rumino. E você tem que ruminar. E você ora em cima daquilo. Fala, Deus, mas eu não concordo ainda, eu não acho que eu tenho que fazer isso. Por causa disso, e disso, e disso, e disso, e disso. Aí você coloca todo o seu crivo. E aí é que o Espírito Santo vai movendo. Aí você fala, Deus, por favor, me ajuda, não tem jeito mesmo, eu preciso. E você fica ali, fica. E aí o que Deus vai fazer? Você vê no outro dia a situação.
No outro dia a pessoa fala, caraca, eu pedi pra Deus e ele tá trazendo. Aí tem que ter o discernimento, Deus vai te mostrando. Oh, Jesus. É pra trabalhar isso? Ai. Gente, passar de fase. Eu não a gente precisa completar eu tô a tarefa. Eu tô fraca. Eu tô fraca aqui. Tá fraca? Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida mais. Porque eu acho que eu tô ainda naquele emprego meu, porque eu não passei de fase. Olha aí. Tô fraca, meu Deus. Olha aí. E isso é maravilhoso, porque isso dá medo, me dava muito medo. Teve período, assim, de eu buscar algumas coisas nesse sentido, de pedir mudanças internas, que eu lembrava, eu lia versículos que me marcou muito esse período. Falava assim, ó, quem muito é dado, muito será cobrado. E não é dado de coisas, é dado de você ser liberto daquilo, né? Então, você quer passar por isso, você vai passar por isso, você vai ser cobrada, porque você tá tendo ciência, você tá entendendo a gravidade ou a necessidade. E como que eu vejo uma necessidade e ignoro? Pra onde tem lugar pra ir? Tem pra onde correr? Não tem. Deus tá vendo. Eu vou ser cobrada, eu vou apresentar tudo pra ele. E tem recompensa. Então, eu prefiro colocar nas mãos dele, pensando na minha recompensa, que daqui a pouquinho tá chegando. Se tiver que entregar aqui, eu entrego, perco, tô nem aí. A gente perde a motivação pras coisas aqui. Cara, esses dias eu escrevi pra mim mesma. Zaine, você pode ter, você pode fazer, mas não apegue o coração. Porque Deus, Jesus, tem ciúmes de mim. E a partir do momento que eu me envolvo com uma coisa desejando muito, e eu sinto que aquilo já tá quase tomando o lugar de Deus pra mim, eu sei, epa, tô me apegando, tenho que entregar. Eu posso ter, eu posso fazer, mas eu não posso deixar o lugar de prazer verdadeiro que é em Deus, sabe? Na palavra, mergulhar na palavra. Gente, eu tô passada. Eu tô passada com ela. Eu não vou dormir essa noite. E é prática. Não adianta eu falar. Se tá a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se eu não coloco isso, se eu não tento. Eu não sou perfeita, ninguém é. Mas eu tenho que... E tem várias coisas ainda que eu não vejo. É um processo, né? Um processo de... É o que a gente tá falando aqui, né? De viver a palavra, de conhecer a palavra e viver ela de forma prática. E também ser aperfeiçoado nesse processo, né? Exatamente isso. É um processo que não é muito fácil, porque é todo dia a gente abre mão de alguma coisa, mas é o que a própria palavra diz, né? Que a gente precisa negar a nós mesmos, né? Quando a gente, é muito amplo de pensar assim, negar a nós mesmos, mas o que é nós? O que cabe a nós? Tipo, tudo que diz respeito a você, suas vontades, seus crivos, né, de justiça e tudo mais. Às vezes a gente vem à nossa mente, eu vejo como uma estratégia até do inimigo, assim, de achar que esse lugar da nossa decisão a gente vai ter perdas. E a gente resiste porque, nossa, aqui eu vou ser prejudicada, eu vou perder isso, sofrer, e eu não acho justo, eu vou sofrer. E sabe o que é maravilhoso? Porque toda vez que a gente abre mão de algo, toda vez que eu abri mão de algo, e eu escolhi perder sem saber se realmente aquilo ia ser melhor pra mim ou não, se Deus ia me recompensar ou não em relação àquilo, aquilo foi bom pra mim. Sabe? Aquilo desatou outras coisas. Porque a gente acha que a gente tem um controle, que a gente pode definir ou controlar algo, mas não é. A gente economiza energia na presença de Deus e Ele trabalha pra gente. É Ele que faz depois. É Ele que faz fluir. Muito bom. Muito bom. Tô precisando economizar energia. Né? É somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Já diz a música. Salvar energia. Isso aí, poupar energia. Ai, gente, eu tô precisando poupar muita energia. Eu acho que eu vou até desligar e falar assim... Tira da tomada. Ai, meu Deus. Não é relaxar também. Não, mas é mesmo. Então, eu sou né? meia... Né? A gente vai. Olha, a gente vai embora com Deus, né? E aí eu fico olhando assim, eu fico pensando, Deus me ama muito, né? Porque às vezes eu olho pra mim assim, eu falo, nossa senhora, eu não deixava aqui, eu já tinha recolhido. Eu tinha tirado. Eu já tinha tirado, já tinha mandado pra algum lugar. Aqui não ia ficar. Me perturbando, não ia. Muito bom. Isso tudo que a gente tá conversando, né? Parece sempre aquele caminho. Falando, meu Deus, é sempre um percurso a percorrer. É sempre algo que parece que é inalcançável, que eu tô sempre em falta, ou que não dou conta, ou que eu tenho que fazer como se fosse esforço. E não é, ele só quer, resumindo tudo, ele só quer a nossa companhia. Ele quer a nossa presença, né? E a dica, na verdade, é a presença dele. Tá aos pés dele. Tá como Maria, né? Escolhendo a melhor parte, que é ouvir. E tá aos pés deles, pedir ajuda pra ele. É ele que faz, não é a gente. Não é o nosso braço, não é a força, né? Marta. Eu tô muito Marta.
Nossa, a Zayn tá falando, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá em casa, vou dobrar o joelho e orar. Não, eu já tô aqui pensando no movimento. Não, Senhor, não preciso de mais nada disso. A Zayn tem uma teoria minimalista, hein? Né? Cuidado. Peregrina, não falei peregrina. Mais ou menos, né, gente? Assim, às vezes a gente fala, mas tem que fazer isso que eu tô falando. Eu tenho as mesmas guerras. Como? Mas você é mesmo? Esse dia eu tava pensando. Minimalista nada. Minimalista. Você acha? Não sei. Não sei. Talvez. Esses dias eu tava querendo comprar um tênis que tá todo mundo usando, da marca X e tal. E aí... É o que samba? Hã? É o que dança? É o que samba? Que dança? É o samba, não, né? O samba. Poxa, não dá pra comprar agora, eu não tenho dinheiro. Mas... Não é sobre isso, mas assim, no sentido de acumular coisas, mas não tô falando de coisas assim, tipo tênis ou bolsa, mas acumular coisas, tipo o trabalho, eu preciso correr disso, a minha casa, o meu carro, sabe, de muitas conquistas. Gente, desde muitas o período conquistas. que eu falei que eu tive essa experiência, de coração, é como se eu tivesse entregado, falei, Deus, não quero gastar energia com aquilo que eu vou perder. Gente, tem gente que quebra a cabeça, tudo por um sonho. Quando chega lá, a pessoa tá adoecendo, tá em depressão, tá burnout, é tanta coisa. E falei, pra que eu vou sonhar o meu sonho? Eu não quero, eu resolvi desistir, eu desisti. Falei, Deus, eu quero os seus sonhos pra mim. Aí, quando eu percebo que é algo, que é a direção de Deus, eu peço confirmação, quero gastar energia no que vai ser eterno, e que eu vou ter recompensa eterna, e que não vai me dar trabalho aqui. Não trabalho no sentido de esforço, trabalho vazio, né? Porque as nossas obras, aí já vem mais lapada, pra mim também, vão passar, né, no fogo. Obras é tudo que eu faço, né? Tudo que é nosso relacionamento com as pessoas, nossa vida, isso tudo vai passar pelo fogo, aí vai provar a qualidade. Se é ouro, se é palha, e o que vai permanecer? O que eu vou ter como recompensa? Aquilo que foi feito com intenção e motivação correta. Como assim, Zayn? Intenção? Pra glória de Deus. Por que você trouxe a Zayn? Eu já não tô bem. Eu não tô bem. Sabe? Pode assim, concluir. Mas a questão é, Deus, a palavra fala que Deus opera tanto querer como efetuar. Então, tem coisas que eu desejo, que eu quero, que Deus coloca no meu coração, e aí pode estar alinhado com a vontade de Deus. E quando a gente gasta esforço com a motivação correta para a glória de Deus, a gente sabe que, primeiro, a gente não vai ter dores, porque a bênção de Deus, outro versículo, é que enriquece, não no sentido de dinheiro, né? Enriquece de tudo, sem acrescentar dores, no sentido de prosperidade financeira também, no sentido de plenitude, de paz, sem acrescentar dores. Então, eu quero aquilo que Deus quer para mim, porque eu sei que eu não vou sofrer. Não vou me sentir sobrecarregada, não vou sentir peso. Agora, se eu tento fazer algo que Deus, primeiro, nem tá me pedindo, e mesmo que eu ache que é pra ele, se Deus não tá me pedindo, igual a Marta, ela tava fazendo comida pra servir Jesus. E muitas vezes parece legítimo, né? Parece legítimo. E às vezes o que Deus pede pra você não é o que Deus pede pra Thaís, não. Aí, como saber o que Deus pede pra mim? Confirmação, a gente vai pedir confirmação no coração, na palavra. Perguntar pra ele. Pergunta pra ele. A tia do coque vai bater na sua porta. A palavra. A Zayn. Vai bater. A paz, outra coisa, a paz. Fala assim, a paz seja o árbitro, né? No seu coração. Então, cara, você tá querendo fazer algo, mas parece que não tem paz, tem um incômodo. Você sente que é pra além do normal. Será que é vontade de Deus? Né? Não que só a paz sozinha, a paz com a confirmação, com o alinhamento com Deus, alinhamento com a palavra, tudo junto no mesmo barco. Eu tenho falado muito sobre isso. Tem uma conhecida minha que a gente conversa muito sobre empreendedorismo e muitas coisas assim. E aí a gente tava falando, e o Senhor tem me falado muito sobre Salomão, né? Ele na fase da juventude, ele ali na fase, né, já com toda a sua glória ali, e ele já na fase da sua velhice, né? E no final das contas ele viu que tudo é vaidade, assim, né? E aí eu fico pensando, cara, às vezes a gente gasta tanto tempo realmente, correndo atrás de tantas coisas, buscando tantas coisas, querendo conquistar muitas coisas, e no final a gente vai olhar, corremos atrás do vento. Porque nada do que foi feito para a glória de Deus, e ainda assim não teve peso de eternidade, né? Porque foi tudo solto para os nossos próprios prazeres, assim. Esse é o e aí eu tenho pensado muito sobre isso. Então,
Por mais que eu pense assim, hoje eu tenho esse trabalho, e aí isso que eu faço, eu quero, nisso que eu faço, glorificar o Senhor, e eu quero fazer para a glória de Deus. Se amanhã ele me der um outro trabalho para fazer, né, no sentido de remuneração, né, aquilo que eu faço para ter renda, se nisso o Senhor mudar os planos e me mandar para outro caminho, que isso seja para a glória de Deus, que eu faça isso para a glória de Deus. E de pouco a pouco, tudo que eu fizer, que tudo isso seja para a glória de Deus. Para que no final eu não pense assim, poxa, conquistei tantas coisas, fiz tantas coisas, posso ter conquistado tantas coisas também, mas tudo virou vento, fumaça, né? Mas que seja tudo para a glória de Deus. E aí eu fico muito... eu tenho pensado muito sobre isso. Porque a gente tem planos, a gente tem projetos, né? E a vontade do nosso coração, não só baseado naquilo que a gente vê, né? No sentido de conquistas e tudo, mas é também questão de crescimento. A gente quer crescer, né? A gente quer crescer na empresa, a gente quer crescer como profissional, a gente quer crescer como pessoas também. As necessidades, né? Que também básicas ali de uma renda, e você quer um trabalho, fazer algo que você goste. Ou algo que seja mais rentável também. Ou ser rico. Ser rico. Muita gente busca por riqueza mesmo para poder ser rico. É interessante isso, porque quando fala que tudo vai ser julgado pela intenção do nosso coração, e a palavra também fala, né? Pedir, dar-se-vos-á, buscais e achareis. Mas por que vocês pedem e não recebem? Porque vocês pedem para gastar com seus próprios interesses. Ou seja, eu peço algo que vai beneficiar a mim. Então, qual é o ponto também? Como isso vai impactar pessoas? Amar pessoas? Como que isso que eu tô pedindo a Deus vai respingar no outro, vai refletir no outro? Então, acho que tudo esbarra nessa questão do amor às pessoas. Por que a gente procura se aperfeiçoar? É simplesmente porque isso impacta pessoas. Verdade. Porque tá ligado ao relacionamento com o outro. Porque as pessoas vão olhar e vão, poxa, cara, é isso que eu preciso. Ou porque vão se sentir cuidadas. Então, tudo esbarra. Amar a Deus acima de todas as coisas. Tempo com Ele. E o próximo. Eu fico falando aqui, né, que eu quero ser a tia do coque, mas eu quero mesmo, viu, gente? De verdade. Sabe aquela pessoa assim, nossa, tô precisando de oração, vou ligar pra Thaís. Eu vou orar por você! Amém! Podemos nós ser ela, sabe? Vamos botar um coque, dobrar o joelho, Bíblia aberta. Não, a gente vai ser a tia do coque sem o coque. Pode ser também, pode ser. Se bem que coque é moderno hoje. Né? Chique, é chique. Eu achei que eu tava de coque. Eu não topo, tô de coque hoje. Eu topo. Eu topo. Aqui. Eu tô sem condição. Eu não tô indo bem. Cada vez que eu venho nesse podcast, eu descubro que eu não tô indo bem. Poxa, gente. Não, gente, foi bênção. Olha, nossa, foi bom demais. Foi muito bom. Foi muito bom. A gente tá saindo, assim, com uma perna quebrada e uma costela... Olho roxo. Mas, assim, muito feliz, porque a gente ouvir isso, assim, de Deus, né? Porque é a pura palavra, né, que foi lançada aqui. Então, é porque Deus ama, né? Se Deus corrige é porque Ele ama. Se Ele chama pra perto é porque Ele quer relacionamento. Então, a gente é disciplinado e a gente ainda fica feliz, entendeu? Mas ok. Sofrendo, muito bom. Chorrindo. Você tá bem, amiga? Amiga, eu tô indo aí. Não, eu tô ótima, de verdade. Gente, é muito bom a gente tomar assim, umas lapadas de vez em quando, porque aí a gente já vai mudando as coisas que tem que mudar, entendeu? E aí a gente já vai criando outros planos com Deus, né? Que é bem melhor. Amém. Zaine, a gente quer te agradecer por esse tempo aqui, por esse momento. Obrigada por ter trazido o chicote hoje. Vê se da próxima vez traz pelo menos curativo também. Apanha, mas bate também. Não vou apanhar sozinha, não. Eu sei que a palavra passou aí primeiro, né? Porque... Como diz a palavra, vou trazer a palavra também. Como diz a palavra, né? É assim, é uma espada, né? De 2 gumes. Isso. Ela passa aí, mas passa aqui também. Passou aí, passou aqui. E ela tá com a espada na mão, gente. Cuidado. Ela anda aí também. Ela anda na rua com a espada na mão, gente. Mas é isso. Muito obrigada por ter vindo, ter aceitado esse convite e ter exposto aí seu coração, tudo que o Senhor tem falado com você, de forma tão profunda, né? Foi profundo, né? Foi muito bom. Né? De verdade, foi muito assim... como é que fala? Você realiza, né? Você realiza. Você tá louca. Você percebe. Ela fala realiza, mas é em inglês. Você percebe. Isso, você percebe. Isso, você percebe o quão distante você tá, o quão ruim você tá e por aí vai, gente. Essa muito sensação bom. Mesmo.
E aí é bom. É bom sentir assim de vez em quando, que aí a gente muda, né? Melhora. Muito obrigada. E eu tô recebendo pessoas lá em casa agora, tá bom? Você tem considerações finais? Eu quero agradecer vocês por terem me chamado, muito honrada de estar no podcast de vocês. E aproveitar para falar que Deus abençoe, que sejam sempre pessoas que venham somar. Amém. Que Deus Amém. abençoe muito vocês, a disposição, a força, o empenho. Amém. E que gere frutos, né? Muitos Amém. frutos. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim e beijo. Até o próximo. Aquele abraço.